Sim. Então tá, pessoal. A gente vai falar hoje sobre infecção urinária na gestação. Você já deve ter tido outras aulas sobre infecção urinária, imagino, né? Mas essa aula de hoje é especificamente sobre a ocorrência desse problema, né, dessa condição, durante o período da gestação. E tem uma razão para a gente abordar essa doença especificamente na gestação, porque tem algumas particularidades que são importantes e que nós vamos tocar nelas agora durante a nossa apresentação. Classificação dos tipos de infecção, você sabe muito bem, né? A gente pode ter a bacteriúria assintomática, que é a presença, então, de bacteriúria significativa, né? Em pacientes que, como o próprio nome diz, não tem, né? Disúria, aumenta a frequência urinária e tal. Então, só isolada, a presença de bacteriúria isolada. A infecção urinária baixa, que é a presença de sintomas baixos, né? Aumento da frequência, urgência, dor suprapúbica, associada à presença de bacteriúria. E a infecção alta, que é quando a gente tem sintomas no trato urinário superior, dor lombar, febre, associados, então, também à bacteriúria. Então, nós vamos falar sobre essas três coisas e aí vou explicar para vocês a importância da gente falar de infecção urinária especificamente na gestação e o que tem de diferente, né, em relação à infecção urinária fora da gestação. A primeira informação que é muito importante é que é a infecção mais frequente do ciclo gravídico puerperal. Então, se a gente pensa em infecção na gestação, a gente pensa em infecção do trato urinário. Essa informação já é muito importante. Então, a gente tem que conhecer muito bem como ela se apresenta e quais são os riscos que ela traz para a gestação, porque é a infecção mais frequente na gestação e no período puerperal. Por ser a mais frequente, também está entre as principais causas de internação na gestação. A gente vê, quando a gente vê alguma gestante internada no primeiro trimestre, segundo trimestre, a infecção urinária é uma das principais causas. Aí a infecção urinária alta, que é a que causa a internação, né, a pielonefrite. Até 15% das gestações vão ter algum tipo de infecção urinária. Para nossa sorte, a maioria delas não vai ser pielonefrite, obviamente, mas ainda assim é um percentual representativo. E uma infecção urinária baixa, né, ou uma bacteriúria, aumenta em 20 a 30% o risco de pielonefrite na gestação, o que é bastante, né? A partir do momento que a gente sabe que a pielonefrite é uma causa de internação e que, eventualmente, a gente pode até ter internação em UTI e até morte relacionadas à infecção urinária alta do tipo pielonefrite em gestantes, a gente tem uma preocupação, a gente fica com uma preocupação muito grande em relação tanto à infecção baixa quanto à eventual pielonefrite que possa vir a acontecer. Então, esse é um dos fatores fundamentais de por que a gente estuda infecção urinária específica na gestante. Então, como que acontece essa infecção urinária, né? Qual é a patogênese, né? As infecções urinárias, elas começam por ascensão de bactéria perineal intestinal, né? Então, são bactérias que habitam o períneo da mulher, da gestante, e que por uma série de fatores ascendem pela uretra e acabam, então, ocasionando infecção na bexiga e, eventualmente, podem até causar infecção, então, no trato urinário superior, no rim. Quando eu falo de infecção urinária, não só da gestante, mas fora também, a gente fala que é o mundo da Escherichia coli, né? A Escherichia coli é uma bactéria intestinal, né? É o principal constituinte bacteriano das fezes humanas, né? A Escherichia coli. E é essa bactéria que ascende ao períneo, que habita o períneo e que, então, pode ascender ao trato urinário inferior e, eventualmente, subir até o trato urinário superior. A gente tem outras bactérias que também podem causar infecção urinária, como Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas, alguns streptococcus. O streptococo do grupo B, especificamente, é uma situação muito importante, porque é uma bactéria que está relacionada à sepse neonatal,
Então, aquelas meninas, aquelas mulheres que têm infecção urinária por estreptococo do grupo B, elas vão ter indicação de fazer uma profilaxia durante lá, elas têm agora a infecção urinária, agora com lá 12, 14 semanas de gestação. Lá quando ela for ganhar o nenê, ela tem indicação de fazer uma profilaxia para esse mesmo estrepto, para que ela reduza o risco de ter o nenê sepso neonatal. Porque o fato de ela ter tido uma infecção urinária pelo estrepto é um marcador de que ela é colonizada pelo estrepto, né? Estrepto grupo B, e que, então, ela tem risco de que, eventualmente, na passagem do nenê, ou né, após a ruptura da bolsa, haja alguma contaminação desse nenê pelo estrepto, e ele acaba, então, podendo fazer uma sepse neonatal pelo estrepto, que é um quadro bastante grave. Então, ter tido infecção urinária pelo estrepto, especificamente, é um marcador que faz com que a gente use antibiótico, uma penicilina, durante o trabalho de parto para reduzir o risco de sepse neonatal. Aquelas pacientes que não têm infecção por estrepto, infecção urinária por estrepto durante a gestação, a gente faz uma coleta da região perineal, da vagina e da região perianal, para tentar identificar também esse estrepto, para ver se ela é colonizada por esse estrepto. Que ela não teve infecção urinária, mas ela pode também ser colonizada. E se essa pesquisa for positiva, ou seja, se ela tiver estrepto colonizando o períneo dela, a gente também vai fazer uso da penicilina intraparto, para reduzir o risco de sepsis neonatal. É muito importante a gente ter uma história, uma atenção à história prévia da paciente, certo? Por exemplo, o paciente tem litíase prévia, o paciente é imunossupressa, a paciente tem alguma alteração anatômica no ureter ou na própria bexiga, de vertículo uretral ou ureteral, ou alguma outra alteração que propicia a manutenção de uma infecção urinária ou facilita a ascensão dessas bactérias, a gente tem que estar atento, porque nessas situações a gente pode até ter que pensar em profilaxia, mesmo num primeiro episódio, né? O paciente teve uma infecção urinária baixa, mas tem algum fator de risco importante, né? Como litíase de repetição, alteração anatômica, imunossupressão, a gente já pode pensar em usar antibiótico profilático nessa paciente desde um primeiro episódio. Não é a regra, eu vou falar mais para frente, mas a regra é usar a partir do segundo episódio de uma infecção baixa ou de uma bacteriúria, ou a partir de um episódio de uma pielonefrite. Mas, eventualmente, a gente pode fugir dessa regra em pacientes que tenham alguma alteração anatômica ou alguma história que faça com que ela tenha um risco maior de recidivar ou de vir a ter uma pielonefrite. Então, é o mundo da Escherichia coli, essa bactéria que vocês veem aí, número negativo. Vocês já devem ter tido uma aula sobre alterações fisiológicas da gestação, né? E esse entendimento é bem importante aqui quando a gente fala de infecção urinária, porque as alterações da gestação aumentam o risco da paciente fazer uma pielonefrite aguda. Então, esse como eu falei no início, é um dos fatores que faz com que a gente trate pacientes com bacteriúria assintomática, né? O aumento do risco de pielonefrite pelas alterações fisiológicas da gestação. Então, a gente tem fisiologicamente um relaxamento e uma redução da peristalse do ureter, né, durante a gestação, efeito da progesterona, né, que aumenta durante a gestação. Tem uma obstrução mecânica do útero gravídico, né? Então, o útero se posiciona ali à frente da bexiga e acaba obstruindo a saída da urina, né? E isso aumenta o risco da paciente fazer refluxo e também de fazer, então, pielonefrite. Essa obstrução, ela é maior do lado direito, né? Uma questão anatômica, e por isso as pielonefrites acontecem mais frequentemente à direita na gestação. Isso é uma informação interessante, porque quando a gente vem a paciente com a dor lombar à direita, né, óbvio que a gente tem que pensar em cálculo, outras coisas, mas a pielonefrite é uma coisa que tem que ser lembrada, especialmente por essa questão mecânica que a gente tem do útero em relação à bexiga e ao trato urinário em geral.
A bexiga, então, vai ser anteriorizada, hipertrofiada e também havendo um relaxamento do músculo liso ao nível vesical, ele faz com que haja uma maior estase e um pouco de aumento de capacidade. Então, todos esses fatores, né, associados à menor concentração da urina, aumento da filtração glomerular, fazem com que haja um aumento da chance de pielonefrite, certo? Então, vocês vão perguntar, Lucas, a gestante tem mais chance de fazer bacteriúria assintomática? Não. Bacteriúria assintomática em gestante e não gestante é a mesma coisa. A diferença é que essa gestante, quando faz bacteriúria assintomática, ela tem um risco aumentado de fazer pielonefrite. E a não gestante, a mesma paciente lá com 20, 30 anos, não gestante com bacteriúria assintomática, não vai ter aumento de risco de pielonefrite. Então, na não gestante, a gente acaba nem tratando bacteriúria assintomática, nem pesquisando bacteriúria assintomática. Enquanto na gestante, é importante a gente pesquisar essa bacteriúria e tratar para reduzir o risco de pielonefrite, que vem junto às alterações fisiológicas da gestação. Aqui a imagem ilustra um pouco essa questão do útero gravídico. Como vocês podem ver aqui do lado esquerdo é uma não gestante, né? O útero lá embaixo, ó, bem pequenininho. E no lado direito a gente tem uma gestante. Olhem a relação da bexiga com o útero, né? Nessas duas situações, né? Vocês veem aqui a bexiga na sua posição anatômica, fisiológica, não gestante. E aqui como ela fica comprimida, anteriorizada e superiorizada pelo fato da presença da gestação. Aqui já mais perto do final da gestação, mas isso vai acontecendo durante toda a gestação, né? E o impacto que isso vai vir a ter, então, no funcionamento do trato urinário e do risco de infecções altas. Então, a infecção na gestação, ela aumenta, então, o risco de sepse, de trabalho de parto prematuro, isso é uma outra informação super importante, então a gente trata a infecção urinária também para reduzir prematuridade, né? Pode ser um fator desencadeador do trabalho de parto, a infecção urinária, pela bacteremia que ela pode causar quando ela vem a ser infecção alta, e pela irritação do útero, né? E a contratilidade que ela pode desencadear. Então, se reduz, aumenta a chance de TPP, aumenta a chance de prematuridade. Também pode estar relacionado a um crescimento restrito, né? Uma dificuldade na condução dos nutrientes, então, para esse nenê. Anemia na gestante, pela infecção também, e insuficiência renal aguda. Então, esses são os riscos que aumentam na paciente com infecção urinária quando ela ocorre na gestação. Então, por isso, muito importante a gente identificar e tratar. Bacteriúria assintomática, então, ela acontece entre 2% e 10% das mulheres, isso vale para gestantes e para não gestantes. Então, a identificação de uma quantidade significativa de bactérias na urina, sem que haja qualquer sintomas relacionados. Essa contagem, então, quando feita por uma coleta de jato médio, ela é considerada como 100 mil unidades formadoras de colônia, então 10 na quinta, né? Se eventualmente a gente for coletar por catéter, né, vesical, a gente tem, então, 100 unidades como sendo suficientes para seja caracterizada a bacteriúria significativa, e se não tiver sintomas, então, a gente chama de bacteriúria assintomática. Ela pode chegar, então, a 40% de risco de pielonefrite, caso ela não seja tratada, o que é muito prevalente. Então, vocês viram todos os riscos da pielonefrite, né, para a gestação. Então, por isso a importância de se pesquisar e de se tratar. E a maioria das entidades, então, internacionais, inclusive o Ministério da Saúde, preconiza o rastreamento de bacteriúria assintomática no início da gestação. Então, quando vocês fazem os exames de início de pré-natal, um dos exames que são coletados é a urocultura para rastreamento de bacteriúria e, então, se identificada o tratamento. A gente também faz uma coleta no terceiro trimestre, além do início da gestação, segundo segundo o Ministério da Saúde, no seu manual de atenção ao pré-natal de baixo risco. Primeiro trimestre e terceiro trimestre, os rastreamentos. Que é o que eu coloquei aqui nessa informação. Então, aqui no segundo ministério, a gente faz, então, a coleta de rastreamento no primeiro trimestre e no terceiro trimestre. O segundo trimestre, em alguns consensos, também é considerado como um momento de coleta, mas o Ministério da Saúde, a nossa orientação
do pré-natal de baixo risco na unidade de saúde, que é regulamentada pelo Ministério, é no primeiro e no terceiro trimestre. Uma vez que a paciente teve uma infecção urinária, aí esqueçam esse rastreamento que eu coloquei ali em cima, porque daí a gente vai fazer, então, coletas mensais, certo? Então, o que acontece? A paciente teve uma infecção lá com 20 semanas. A partir dali, ela faz coletas mensais para ver se ela não vai ter uma segunda infecção urinária, e aí, então, a partir da segunda, obrigatoriamente vai fazer uso da profilaxia. Essas coletas mensais são para identificar um segundo episódio, para, então, ver se essa paciente, então, vai fazer uso da profilaxia, certo? Se a paciente teve uma pielonefrite lá no início, com 20 semanas ou com 14 semanas, então ela não vai fazer coletas mensais, ela vai fazer o uso de profilaxia já direto, certo? A gente vai fazer, então, essas coletas mensais para aquelas pacientes que tiveram uma bacteriúria ou uma infecção baixa e não tem fatores de risco para a gente pensar em profilaxia direto, que são a maioria, né? Então, nessas pacientes, então, a gente vai seguir fazendo coletas de urocultura mensalmente para identificar se ela vai ter uma nova bacteriúria ou uma nova infecção urinária e, então, fazer uso de antibiótico profilático, certo? Então, rastreamento de rotina, primeiro e terceiro trimestre, a partir de uma infecção baixa ou de uma bacteriúria assintomática, rastreamento mensal, a partir de uma pielonefrite, antibiótico profilático até o final da gestação. Se a paciente tem só um episódio de bacteriúria ou de infecção baixa e tem fatores de risco, mas, de novo, isso é exceção. O paciente tem uma malformação, tem alguma história pontual que faça pensar que ela tem um risco aumentado, ou uma história de muitas infecções urinárias prévias, a gente pode também pensar em usar antibiótico profilático desde um primeiro episódio. Mas a rotina não é essa. A rotina é 2 bacteriúrias, ou 2 infecções baixas, ou uma infecção alta, para iniciar, então, o antibiótico profilático. Então, vamos a cada uma delas, tá? A cistite, então, o que é? É a dor suprapúbica relacionada clinicamente, né, à urgência e à frequência miccional. Dor suprapúbica e dor urinar, né, associada à urgência e aumento da frequência miccional. O tratamento, ele é o mesmo que a gente vai usar para bactéria assintomática. E o acompanhamento também é o mesmo, certo? Então, a gente inicia o tratamento, via de regra, quando a paciente tem cistite, só pela queixa. Então, a paciente vai chegar na emergência dizendo, doutor, eu estou com dor na bexiga, ou estou com dor para fazer xixi, e estou urinando mais seguido e tenho urgência, né? A gente sabe que durante a gestação, pelo que a gente viu naquela imagem anterior, há um pouco de aumento de frequência miccional, né? Lá na imagem da alteração anatômica, né? E das alterações fisiológicas da gestação. Mas se ela junta com isso dor e urgência, ou dor, a gente, então, vai excluir que ela tenha alguma outra causa de dor, né? Então, vai examinar ela, ver se ela não tem dilatação, se ela não, né, do colo uterino, ver se ela não tem uma infecção genital, uma vaginite fúngica ou alguma outra infecção genital, e se ela não tiver nenhuma dessas alterações, né, e tiver como queixa dor, urgência, frequência, a gente, então, caracteriza como uma infecção urinária, coleta uma urocultura, porque é importante a gente saber qual o germe que está causando e qual é o perfil de resistência desse germe, mas já inicia o tratamento já imediatamente. A gente não costuma fazer exame comum de urina, EQU, dipstick ou algum outro desses exames nas pacientes que têm queixas típicas, porque elas não vão mudar a conduta. Se a paciente tem uma queixa típica e tem um EQU normal, não tem outra razão para estar com esses sintomas, ela vai tratar para infecção urinária baixa. Então, por essa razão, a gente não utiliza esses exames mais rápidos no diagnóstico da cistite. Se a queixa não é típica, ela tem só urgência, mas não tem dor, ou ela tem só frequência, eu tenho dúvida, né, frequência e urgência, aí a gente pode juntar a informação, então, do exame rápido, que é o EQU, que é o dipstick. Mas, na paciente com queixa típica, uma vez que não muda a conduta, a gente não tem necessidade de fazer, então, a solicitação dos exames tipo EQU ou o dipstick. A gente já começa, faz a urocultura e começa o antibiótico imediatamente. É importante lembrar, então, que um dos principais marcadores de
fidedignidade, os principais fatores preditivos positivos para que ela realmente tenha infecção urinária é a própria informação da paciente. Então, aquela paciente diz, Lucas, eu tive uma infecção urinária há 6 meses atrás, comprovada, com urocultura, e agora eu estou com os mesmos sintomas, né? Então, se a paciente tem essa informação, isso tem um valor positivo muito alto, muito alto, para que ela realmente esteja com uma nova infecção urinária. Então, a paciente sabe, entre aspas, quando tem a infecção urinária. Logicamente, a gente tem que lembrar que a gente tem um aumento da secreção vaginal na gestação, a paciente tem um risco um pouco aumentado de fazer candidíase vulvovaginal também. Então, é importante a gente perguntar para ela se ela não está com leucorreia nesse momento, se ela não tem prurido vaginal, e examinar também, ver se ela tem algum achado sugestivo de alguma vaginite, né? Porque também é um fator que pode dar aumento de frequência urinária, dor ao urinar, urgência. Então, a gente tem que estar atento também a essas causas vaginais de sintomas urinários, certo? Outras coisas que também podem causar sintomas urinários, a infecção por herpes, por exemplo. Então, é importante a gente olhar a vulva da paciente, ver se ela não tem nenhuma lesão. Em geral, a paciente relata que tem alguma lesão, mas também pode dar sintomas muito semelhantes à infecção urinária baixa, certo? Então, a paciente chegou com a queixa de dor, frequência e urgência. A gente vai perguntar se ela tem leucorreia, vai perguntar se ela teve episódios anteriores semelhantes e se foram diagnosticados com infecção urinária. Vai olhar a vulva dela, ver se tem leucorreia ou se tem alguma lesão. E aí, então, vai coletar a urocultura e iniciar o tratamento. Se a queixa não é típica, a gente pode, então, lançar a mão, como eu falei para vocês, do exame rápido, que pode ajudar a direcionar o diagnóstico nessa situação não típica. Prof, só para confirmar contigo, primeiro urocultura, depois inicia tratamento. Isso. Se a gente iniciar o tratamento e não tiver coletado a urocultura, a chance da urocultura vir negativa é muito grande. Então, a gente sempre coleta a urocultura antes de iniciar o antibiótico. Então, a gente coleta ali, dá o frasquinho, ela coleta na hora, né? Pensando na emergência obstétrica, né? Ela coleta na hora e na mesma hora tu já inicia com o antibiótico. E ela vai para casa e aí tu só vai ver essa urocultura depois de 2 a 3 dias, que é quando ela fica pronta, e ela vai servir para a gente ver se há necessidade de trocar o antibiótico, né? Se a paciente daqui a pouco tem um germe resistente ao antibiótico que a gente escolheu, né? A gente muitas vezes substitui o antibiótico por aquele que o antibiograma nos mostra ser efetivo, certo? Então, é importante a urocultura também para essa eventual troca de antibiótico naquelas pacientes que têm um germe resistente. Obrigada. Pessoal, vamos interrompendo aí, que senão eu vou falando, só para quando acabar a aula aí. Obrigado, Valentina, pela interrupção. Professor. E aí, Giovanni? É Giovanni, né? Então, isso. Reconheci pela foto. Na parte da profilaxia, quando tem strepto B, tu falou em penicilina, mas se a paciente for alérgica à penicilina, tem alguma alternativa já prevista? Ou... Tem. A gente faz... Essa profilaxia, Giovanni, ela é intraparto, tá? Então, aqui, se ela tem infecção na gestação, né? Teve uma pielonefrite na gestação, eu tenho que fazer profilaxia durante a gestação, né? Aí tem algumas opções de antibiótico, ampicilina, nitrofurantoína e tal, tá? Durante a gestação. Essa profilaxia que a gente fala do estrepto, a gente está falando especificamente do período intraparto, que é a partir do momento que a paciente entrou em trabalho de parto, certo? Só para não dar essa confusão, né? São 2 profilaxias. Uma é feita durante a gestação, para não ter uma nova pielo, né? Para não ter uma nova, ou para não vir a ter, né, uma nova infecção durante a gestação. E a outra é intraparto, para redução do risco de sepsis neonatal pelo estrepto. A intraparto, ela é feita rotineiramente com penicilina cristalina, 5 milhões na dose inicial e depois 2,5, certo? Se caso a paciente tenha alergia à penicilina, a gente tem outras opções, sim. A gente pode trabalhar com clindamicina, que é uma das opções. E aí, eventualmente, a gente tem outras possibilidades. Mas o tratamento standard é penicilina intraparto. Respondeu? Entendi. Obrigado. E a profilaxia durante a gestação, a gente vai falar um pouco mais para frente, aí tem outras opções, que em geral não é penicilina durante a gestação. Certo? Certo. Então,
Quais são pielonefrite aguda, então, que é a infecção alta? Quais são os fatores de risco para o paciente ter pielonefrite aguda? O principal deles, disparado, de cola erguida, como a gente fala, é a bacteriúria assintomática. Cola erguida é uma expressão para corrida de cavalo. Quando o cavalo ganha longe dos outros, assim, chega a vir relaxado no final da corrida. É bacteriúria assintomática, tá? Então, a gente teme a pielonefrite porque é causa de internação, é causa de sepsia, é causa de UTI e, eventualmente, causa de morte. A gente teme pielonefrite na gestação. E o principal marcador, o principal risco que se tem, fator para paciente ter pielonefrite, é a bacteriúria. Então, aí, de novo, batendo na importância de se rastrear e de se tratar essa bacteriúria. Outros fatores são pacientes nulíparas, pacientes mais jovens, parece ter alguma coisa a ver com a imunidade desses pacientes mais jovens para esses germes. Pielonefrite prévia, diabetes e outras situações, né, de imunossupressão, anemia falciforme, diabetes, imunossupressão, em geral, certo? Então, a gente tem que estar atento nessas pacientes. Paciente jovem, primeira gestação, tem diabetes, então a gente tem que estar atento, ou tem bacteriúria especialmente, né? A gente tem que estar atento ao risco de pielonefrite, tem que estar muito atento a esse risco. E as consequências, né? A clínica de pielonefrite, vocês sabem muito bem, né? A paciente vem, então, com sintomas baixos, dor em geral, dor a urinar, associado, então, a febre e calafrio, dor lombar, náusea e vômito. Ela, às vezes, pode até nem ter dor embaixo, disúria, né? Ela pode nem ter disúria em algumas situações, mas ela, às vezes, vem só com febre e dor lombar, por exemplo. A gente tem que estar atento à possibilidade de uma pielonefrite aguda. Então, a partir dessa história de febre, né, e calafrio na emergência obstétrica, a gente, então, entra com a coleta das culturas, né? A gente vai fazer, então, uma urocultura para paciente. Toda paciente chega com febre, dor lombar na emergência, vai coletar uma urocultura. Se ela está com febre no momento da consulta, né, não só uma história de febre referida em casa, a gente também coleta a hemocultura, né, porque ela pode fazer bacteremia com o germe da própria infecção urinária, e a gente pode identificar esse germe nas hemoculturas também. Vai coletar uma creatinina sérica para ter uma ideia da função renal da paciente, porque ela provavelmente vai precisar de antibiótico, né? Então a gente tem que ter uma ideia em relação à função renal. Eventualmente a gente precisa adaptar, né, dose para a função renal. Vai pedir um hemograma para ter uma referência em relação à presença de anemia e da alteração no leucograma dessa paciente. E vai pedir uma proteína C reativa, que é um marcador de inflamação e de gravidade da infecção, né, especialmente quando a gente olha ao longo do tempo. Então, faz um PCR de base, né, e depois vai repetir esse exame ao longo do tempo para ver a progressão dessa infecção, né? Se a gente às vezes a gente tem dúvida se a infecção está melhor ou não. Ela fez um episódio febril ou um episódio subfebril e tu não tem ideia, né, não tem certeza se está melhorando. E, eventualmente a gente pode pedir um novo PCR para ver se há uma variação no PCR também para baixo, né? Se ele está reduzindo, é um sinal de que a infecção está arrefecendo. Se ele está aumentando, é sinal que a infecção continua se proliferando e eventualmente pode ser um fator até para a gente trocar de antibiótico, né? A mudança no PCR. Uma imagem é interessante, não é rotina, né? Mas é em geral interessante. A imagem, então, que a gente mais utiliza no trato urinário superior é a ecografia de vias urinárias. Então, ela pode identificar um cálculo, pode identificar refluxo, pode identificar um abscesso renal. Então, a ecografia de vias urinárias é a imagem que a gente mais utiliza, então, na pielonefrite aguda. Pacientes com pielonefrite aguda gestantes, via de regra, são internadas, certo? Não gestantes a gente nem sempre interna, não gestantes a gente consegue tratar via ambulatorial, muitas vezes. Mas gestantes, por tudo aquilo que a gente falou ali, né, do risco de UTI, sepsis e tal, a gente acaba, então, internando e mantendo ela internada ali por 2 a 3 dias, até que tenha uma melhora clínica, para que, então, a gente possa passar, então, esse antibiótico para via oral e manter o tratamento, então, por 14 dias, que é o tratamento standard para a pielonefrite aguda na gestação. Nem sempre o antibiótico que ela vai ficar em casa é o mesmo que a gente vai começar. Vai depender do antibiograma, né, que vai sair nesses 2, 3 dias, e da resposta que ela teve, então, ao tratamento durante a internação.
Alguém ia perguntar alguma coisa aí? Desculpa. Não é desculpa, pode Prof, perguntar. na pielonefrite aguda eu não entendi. Tu vai fazer hemocultura em todas as situações ou tem uma situação específica para tu coletar a hemocultura? A gente coleta as hemoculturas quando a paciente chega na emergência com um episódio febril, né? Tá. Porque aumenta a chance de a gente poder diagnosticar, né, identificar na corrente sanguínea essa bactéria. Se a paciente chega na emergência já, sem febre, né, a gente vai coletar só a urocultura, né? Eu tive febre em casa, mas aqui estou sem febre, porque daí a hemocultura tem menos chance de vir positivo. Mas a gente sempre deixa prescrito que se ela tiver febre durante a internação, que se colete a hemocultura para tentar identificar o germe na corrente sanguínea, né, que também é uma informação importante, né, até para o nosso tratamento. Então, a hemocultura vai ser coletada naquelas pacientes que apresentarem febre durante a internação ou que se apresentarem na emergência com febre, para a gente, então, buscar a identificação do germe que está causando essa bacteremia. Tá bom, obrigada, professor. Assim, só para ter uma ideia, assim, em geral, na emergência elas chegam sem febre, tá? Elas chegam com febre referida em casa. Então, a gente acaba na emergência coletando só a urocultura. E aí, se ela fizer febre na internação, que ela vai coletar, então, a hemocultura. Eu botei ali só para lembrar que a gente tem que ter atenção ao diagnóstico diferencial, né? Especialmente nos pacientes que têm dor lombar. É muito frequente a gente ver cálculo na gestação. Então, se ela não tem febre ou só dor lombar, né? A gente tem que estar atento com que eventualmente pode ser cálculo. Então, a imagem também ajuda nesse sentido, né? E também ao diagnóstico eventual de outras alterações, né? Que podem dar dor e febre do lado direito, né? Ela pode ter uma apendicite, por exemplo. Ela pode ter, sei lá, uma úlcera perfurada, uma colecistite, outras coisas que podem dar dor, né? A dor, em geral, é um pouco diferente, mas igual a gente tem que estar tendo as outras alterações. E a imagem, às vezes, pode nos ajudar também, especialmente nos quadros que não são totalmente típicos, né? Não são tão típicos. Então, o maior risco na piela aguda é o risco da sepse, nossa preocupação com a sepse. Então, a gente vai hidratar, internar as pacientes, iniciar antibiótico endovenoso até ela ficar febril e estável, para quando, então, a gente vai passar para a via oral, de acordo, então, com o antibiograma que foi coletado na internação. Pelo risco de recidiva, que ele é maior também na gestação, por tudo que a gente falou de alteração fisiológica e alteração anatômica, a gente faz profilaxia em todos os pacientes que fazem pielonefrite aguda. Aqui só passando o tempo de tratamento, de acordo com a infecção. Então, na nossa rotina, as bactérias assintomáticas e a cistite, a gente vai usar 7 dias de antibiótico. E o período de follow-up vai ser o mesmo para as duas. E na pielonefrite, a gente vai fazer profilaxia. E caso a paciente venha a ter sintomas, a gente também, eventualmente, vai coletar novas uroculturas ao longo do tempo. Aí, para ver se ela não está fazendo novas bacteriúrias mesmo na profilaxia. Professor, só uma perguntinha. Sim. Como é que, por exemplo, se a paciente já tiver sem febre, sei lá, no 5º dia, eu continuo o esquema até o 7º? Tu falou para pielonefrite, né? Pielonefrite, Isso, ela fica eu internada. peguei um exemplo qualquer, né? Pielonefrite, ela fica internada em geral uns 3 dias, certo? Tá. Se ela continua com febre depois do 3º dia, em geral, ela acaba tendo que trocar um antibiótico. Essa troca é feita de acordo com o antibiograma, certo? Muitas vezes a troca é feita até antes, Paulo. A gente espera que tenha uma resposta em até 48 horas do antibiótico, né? Então, seriam 2 dias. Se não tem resposta, continua com febre. Muitas vezes, em 2 dias, a gente não tem o antibiograma ainda. Então, às vezes, a gente troca esse antibiótico nessas 48 horas, né? Antes de chegar nesse 3º dia, antes do antibiograma, e depois revisa no 3º dia, que é quando chega o antibiograma, se esse novo antibiótico está adequado. Então, é muito pouco provável que ela vá manter 5 dias de febre, né? A gente vai estar trocando antibiótico antes e algum deles deve responder, né? Show, obrigado. Então, aqui antibióticos que podem ser usados na gestação, né? As penicilinas têm uma liberalidade boa, as cefalosporinas também são bastante utilizadas.
Meropenem é uma medicação que eventualmente a gente utiliza também. Vocês podem ver aqui a categoria de risco para a gestação, né? B, todas essas, e o meropenem também B. Clindamicina, como a gente tinha falado, é uma opção que a gente usa para quem tem alergia à penicilina para profilaxia. Azitromicina, eventualmente a gente pode utilizar, nitrofurantoína. A gente tem algumas restrições para nitrofurantoína no primeiro trimestre, né? Assim como o Albactrim também, né? Que a gente não utiliza, que é o sulfa com trimetoprim. Não costuma utilizar no primeiro trimestre. Por eventual risco teratogênico, ainda não é um dado muito forte, né? Mas como existe um eventual risco, tem outras medicações que têm estudos comprovando que o risco é muito baixo. A gente acaba, então, optando por outras no primeiro trimestre. E para aquelas pacientes que têm deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, também a gente procura evitar o uso de nitro e Bactrim também, que é o sulfa com trimetoprim, no final da gestação, certo? Então, a nitro é uma ótima opção para tratamento, mas no segundo trimestre, né, que é o seu grande momento de utilização. No iniciozinho e no final, a gente acaba não utilizando com muita frequência a nitrofurantoína, dando a preferência para outras drogas, né, penicilina, cefalosporinas, que tem um resultado tão bom quanto e que tem menor risco, né, perfil de risco para primeiro trimestre. Fosfomicina é uma medicação que a gente tem utilizado cada vez mais, por ser uma medicação de uma posologia muito fácil, é uma dose só por dia, só uma dose, né, só uma tomada, né, e com uma boa efetividade para a maioria das infecções urinárias. Aqui já outras medicações, lembrando que a fluoroquinolonas a gente não utiliza na gestação, porque tem um risco teórico de artropatia no feto. Que é uma medicação que fluoroquinolonas a gente usa muito para infecção urinária na não gestante, né? Então por isso eu trouxe aquele outro slide ali. Então, para bacteriúria assintomática e para cistite, certo? A gente tem, então, como drogas que a gente mais utiliza, as penicilinas, especialmente a ampicilina e a amoxicilina, a litaposologia, e ela é usada por 7 dias, são usadas por 7 dias. A nitrofurantoína é uma grande droga para se usar. No segundo trimestre, a gente usa, uma das que a gente mais utiliza, está entre as primeiras escolhas. A fosfomicina também é uma droga que a gente tem utilizado cada vez mais, tem a facilidade da dose única. E as cefalosporinas, especialmente cefalexina, também são bastante utilizadas no tratamento, então, de bacteriúria assintomática e da cistite. Cefuroxima, que é uma cefalosporina de segunda geração, também é uma opção, mas, em geral, utilizada mais nas pacientes que não responderam à primeira linha, isso para bacteriúria assintomática e cistite, e nas pacientes que tratam, então, pielonefrite aguda. Sulfa com trimetoprim a gente utiliza também no segundo trimestre, como eu coloquei ali, que é um lugar também que é mais frequente da gente utilizar a nitrofurantoína. Para a pielonefrite, a droga que a gente mais utiliza é o cefuroxime. Então, a paciente internou, a gente começa com cefuroxime endovenoso, 750 de 8 em 8, e aí depois do terceiro dia, se ela está estável, né, assintomática, a gente passa o cefuroxime para via oral, né, para aquelas pacientes que têm um antibiograma sensível ao cefuroxime, ou para uma outra droga, caso ela não tenha uma boa resposta ao cefuroxime, ou caso o antibiograma mostre resistência intermediária ou resistência ao cefuroxime, a gente pode trocar, então, para outro antibiótico que o antibiograma nos mostre ser sensível. Ceftriaxone, que é uma cefalosporina de terceira geração, é uma outra opção, bastante utilizada. Cefepime, meropenem, como a gente colocou lá nos outros slides, são outras opções também, aí pensando já em antibióticos de maior espectro, né? Então, a gente avalia a passagem da medicação para via oral ao redor de 48 horas, desde que a paciente esteja febril, e o antibiograma ele vai sair ao redor de 3 dias depois da coleta, que é quando a gente vai fazer, então, a troca do antibiótico ou a manutenção, né? Mas, em geral, quando a paciente, então, vai ter alta, desde que ela esteja estável, né? E afebril. E já com a via oral testada, né? A profilaxia, então, ela é feita após um episódio de pielonefrite ou 2 infecções do tipo bacteriúria assintomática ou cistite. Paciente que tem só uma infecção baixa, né?
mas que tem fatores de risco, a gente pode pensar em fazer profilaxia, aquilo que eu falei no início. A profilaxia reduz em 95% a chance de uma nova infecção urinária, então é bastante a redução, então é importante fazer profilaxia. A droga que a gente usa para profilaxia, especialmente no segundo trimestre, né, é a nitrofurantoína, é a principal droga, que tem uma boa representatividade no trato urinário, na urina, né. A gente pode usar a cefalexina, 500, né, por dia, então essas doses aqui são diárias. A fosfomicina tem a vantagem de ser utilizada a cada 10 dias, então é uma dose a cada 10 dias. E aí tem outras opções de profilaxia, a gente pode usar Bactrim para profilaxia, pode usar ampicilina para profilaxia. Essas 3 são as principais, mas a gente tem outras opções também. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Vocês têm alguma dúvida em relação ao que a gente falou aqui? Eu tenho. Ali estava escrito que tu pode dar alta para paciente 48 horas afebril. É se ela tiver afebril depois dessas 48 horas ou se ela ficar 48 horas afebril? Ela estando 48 horas afebril. Sem Tá. febre há 2 dias. Tá. Obrigada. De nada. Eu também fico com uma dúvida. Ali, só o sulfametoxazol e a trimethoprim e a nitrofurantoína, que é, tipo, mais adequada no segundo trimestre. Só esses 2? Esses, não é, esses aí, eles não são tão adequados no primeiro e no terceiro trimestre, né? Todos podem ser usados no segundo trimestre, mas esses devem ser... Evitados. Tem outra opção, né? Tu evita eles no primeiro e terceiro trimestre. Eventualmente tu vai utilizar, mas a regra é tentar evitar essas drogas no primeiro e terceiro trimestre. Mas todos podem ser usados no segundo trimestre. Show. Beleza. Vocês querem fazer um quiz rápido para ver se vocês gravaram o que eu falei? Posso perguntar uma coisa antes? Pode. É que... Fala, prof. Vai, toca a ficha, pode falar. Da parte da fisiologia do início da patogênese, eu fico em dúvida quando se fala que tem maior estase urinária e maior aumento da capacidade. A gente teve uma aula de fisiologia com a Marta semana passada e a paciente ela vai ter poliúria e no final do dia ela vai ter a mesma diurese que uma paciente que não está gestante, não? Por isso que eu fico um pouco em dúvida da estase urinária. A estase tem a ver com o fator obstrutivo da própria gestação. E com o relaxamento com o relaxamento da bexiga relacionado à progesterona. Tem um relaxamento de todos os músculos lisos, né? A paciente fica mais constipada, fica com o esvaziamento gástrico mais lentificado, né? Então, isso tudo fala a favor da estase. Mas ela tem poliúria também, não? Ela tem aumento da frequência, tu quer dizer isso? Isso. Ela tem aumento da frequência miccional, sim, porque o mesmo útero gravídico que comprime e dificulta a saída, ele também comprime a bexiga e dificulta um pouco do enchimento. Então, o desejo, apesar da bexiga aumentar de tamanho, o desejo ele acontece mais frequentemente, porque tem um fator externo que está restringindo essa distensão. E no final do dia ela vai ter a mesma diurese, não? Ela pode ter um pouco de aumento da diurese, porque ela tem um aumento da taxa de filtração glomerular. Tá, e como é que ela tem estase se ela tem aumento da diurese? Tu diz do volume total, volume final. Isso. Se tu urinar mais vezes, né? Se tu urinar mais frequentemente, tu pode manter sempre um volume mais, um volume maior, né? Parado ali na bexiga em termos de residual, mas não em termos de volume funcional. Tá. A compressão do útero gravídico dificulta um pouco a saída da urina. Então, a estase não é só um volume grande de urina parado dentro da bexiga, né? Ela pode ter um volume menor, né? Um volume menor, então a bexiga não consegue esvaziar tão bem, então ela sempre tem um resíduo. Quando tu urina, tu que não tá grávida, tu urina, tu vai ficar com um resíduo muito pequeno, sei lá, 1 ml, 5 ml, entendeu? A paciente gestante, quando ela vai esvaziar, ela vai ter uma dificuldade um pouco maior de esvaziar e vai manter um resíduo maior, 50, 60, 70. Essa urina que fica ali, né, residual, ela aumenta a chance de infecção urinária, é um caldo de cultura para a ascensão dessas bactérias. Se eu tenho muito pouco resíduo ali,
né? Eu tenho pouco resíduo na bexiga, a chance de que alguma bactéria consiga proliferar ali é menor do que se eu tenho um pouco mais de volume residual ali. Entendi agora, poxa. Obrigada. Só 13 vão jogar? Eu vou ter que terminar também aqui. Vocês têm outra aula agora, não tem? Tem. Tá. Vocês querem ou vocês querem passando para outra aula rapidamente? Ou vocês querem aqui rápido ou não? Queremos. Pode fazer essa. Tá, vou fazer bem rápido. Eu tô Então. entrando. Hã? Primeira Não, pergunta. só peraí que eu tô entrando. Qual dos germes abaixo, quando presente numa infecção urinária, na gestação exige profilaxia intraparto? Ah, ninguém pode errar essa. Vamos lá. A gente falou um monte. Pelo menos os 16 que estão fazendo, ninguém pode errar, porque... Nossa, pessoal, que decepção! Profilaxia intraparto é com Streptogalacti, lembrem? A gente falou várias vezes ali, até ele perguntou da penicilina, clindamicina quando não dá e tal. Ainda bem que o Francisco não me deixou na mão. Ele, o BOP e o amigo do BOP. E o CCC, que sei lá quem que é o CCC. Pielonefrite na gestação são mais frequentes em gestantes mais velhas, mais idosas, né? Quem tem mais idade tem mais chance de ter pielonefrite? A gente falou sobre isso também. Lembro lá dos... É só para tentar consolidar alguma informação aí, que às vezes o quiz ajuda a gente a se pensar no que a gente acabou de ouvir, né? A maioria acertou, né? Então, não, né? A pielonefrite é mais comum em pacientes mais novos. Vamos lá, Francisco, estou contigo. Tu e o BOP, e o amigo do BOP. A partir do crescimento de quantas unidades formadoras de colônia em amostra coletada por catéter se diagnostica bacteriúria assintomática? Então, por catéter, quantas unidades? Vocês devem saber de outras aulas já, né? Porque isso é a mesma coisa para outras aulas. Muito bem, 100 unidades, né? 100 unidades formadoras de colônia. E 100 mil unidades, né, para quando a gente faz por jato médio. Ô, amigo do BOP, dá uma forçada aí, vamos responder mais rápido para tu quero ver se chega em primeiro. Tô torcendo por ti. A bacteriúria assintomática é mais comum em gestantes do que em não gestantes. A bacteriúria assintomática é mais comum em gestantes do que em não gestantes. Não, né? A bacteriúria assintomática é a mesma em gestantes e em não gestantes. O que aumenta o risco é pielonefrite na gestação por causa dos fatores que a gente falou. Pô, amigo do Bob, foi fazer mais rápido, acabou errando a pergunta, meu bruxo. O Bob, mas o Bob continua. Vamos lá, Bob. Cadê o negócio? Tá aqui. Acho que é a última agora. Ah, não, tem mais duas. A fosfomicina para profilaxia deve ser administrada diariamente, a cada 3 dias, a cada 10 dias ou a cada 15 dias. O último slide da aula. Cada 10 dias, né, pessoal? A comodidade posológica da fosfomicina, né? Ela é dose única para quando a gente está tratando infecção urinária e para profilaxia ela pode ser usada a cada 10 dias. E a outra... Ah, não, acabou? Ah, não acabou. Ó, mudou lá, ó. O poder feminino lá. Isso aí, vamos lá. Dia da Mulher essa semana, tô torcendo para Eduardo agora. O Bob me decepcionou. De acordo com o Ministério da Saúde, a urocultura deve ser coletada mensalmente, nos 3 trimestres, no primeiro e terceiro trimestre, ou apenas no primeiro trimestre. Aí, pessoal, gravaram? É que vocês devem ter tido uma aula de pré-natal com o Pedro também sobre isso, né? Então, vamos ver quem ganhou. Vamos ver quem gravou, quem assistiu a aula. Quem estava atento à aula. Ó, o Gabriel foi bem, Gabriel. O CQC ali, CCC.
Eduarda. Aê!